escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos chegando ao final do nosso Evangelho de João. Hoje vamos então abordar um pouquinho sobre o capítulo 21. Vamos destacar aqui alguns fatos importantes. É uma alegria mais uma vez poder estar com os irmãos e uma alegria também por poder ter tido o privilégio de poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho sobre esse evangelho maravilhoso. É uma alegria muito grande e uma satisfação muito grande. Então, antes de a gente dar início à nossa aula, ao nosso estudo, a gente vai ter uma palavra de oração. Depois da oração eu peço então que os irmãos deem uma pausazinha no vídeo, peguem suas Bíblias, abram lá no Evangelho de João, capítulo 21. A gente vai estar abordando ali, conversando um pouco sobre todo o capítulo. Então os irmãos podem ler o capítulo todo para então ficar mais visível aquilo que a gente vai estar passando para os irmãos nessa aula. Senhor Deus, é com alegria, Pai, que mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, te agradecendo porque as Tuas misericórdias, Pai, têm se renovado a cada manhã nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, pelo livre acesso que temos, Senhor, à Tua palavra, Pai, e essa liberdade de poder abrir ela, Pai, estudá-la, Senhor, e compartilhar, Senhor, com os demais, Pai. Muito obrigado, Senhor, te pedimos sabedoria, Senhor, nesse momento, Pai. Te peço direção, Senhor, e discernimento, Senhor, para poder estar ministrando essa aula, Pai. Abre nossos corações, abre nossa mente, Senhor, e nos prepara, Senhor, nesse momento, Pai, para receber da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. cearmos à mesa no reino de Deus.
jamais terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto, pra juntos cearmos à mesa no reino de Deus. Venham a mim, os cansados, e eu lhes darei o alívio pra alma, e eu lhes darei o meu descanso. Lembrem-se, eu sou o bom pastor. Lembrem-se aqueles que o Pai me deu. Tem a vida eterna e não perecerão. Estão em minhas mãos e não se perderão. Por meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês. Meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês, por vocês. Pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto, pra juntos cearmos à mesa no reino de Deus. Então, irmãos, vamos então dar início à nossa aula. O nosso capítulo de hoje é um capítulo bem conhecido nosso, né? Um trecho muito bonito aqui da Palavra de Deus. O nosso texto se inicia então com a terceira aparição de Jesus ressurreto aos discípulos. Essa aparição, então, ela se dá para cumprir uma promessa que o próprio Jesus tinha feito a seus discípulos. A gente consegue visualizar essa promessa lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 7, onde fala, né, que um anjo apareceu às mulheres quando elas foram ao sepulcro de Jesus, né? E disse para elas para ir e dizer aos discípulos de Jesus e a Pedro que ele vá adiante de vós para a Galileia, que Pedro fosse adiante, né, dos discípulos para a Galileia, que ali eles viriam Jesus novamente.
Então, essa passagem aqui de João se dá para realmente se cumprir essa promessa de Jesus aos discípulos, né? Que Jesus então ia aparecer para eles na Galileia. Interessante também que o texto aqui fala que Jesus então apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o lugar onde ele então convocou a Pedro e alguns de seus discípulos, pois eram pescadores, né? Então foi lá que Jesus então recrutou Pedro e outros discípulos para então serem seus discípulos. Então nosso texto inicia então aqui com essa passagem, falando, né, que os discípulos estavam então aflitos, estavam com os sentimentos à flor da pele, né? E Pedro com esses sentimentos, então Pedro decidiu ir pescar. O texto fala que Pedro falou aos outros discípulos que iria pescar. E é interessante notarmos aqui também o papel de liderança de Pedro perante os outros discípulos, né? Quando Pedro então fala isso, os outros discípulos em seguida já então falam que também vão com Pedro, né, para ir pescar. E naquela noite, então a Bíblia fala aqui que nada eles pegaram, nada pescaram. E ao voltarem o dia já estava raiando. E a Bíblia fala então que Jesus estava na praia. E como ainda estava um pouco escuro, os discípulos então não reconheceram. Então Jesus pergunta a eles se eles haviam pegado alguma coisa. Porém eles responderam que nada tinham pego. Então Jesus manda eles lançarem as redes do outro lado do barco, né? E ao lançarem as redes, então as redes vêm cheias de peixes. E nesse momento, então, João, que estava junto a Pedro, disse então que aquele homem que estava lá na praia era Jesus. Então, os discípulos reconhecem Jesus. Então, mais à frente, aqui o texto também nos fala que então Jesus está assentado perto de uma fogueira onde há pão e peixes. Então Jesus pede alguns peixes também que eles pegaram e preparam então um alimento, né? Preparam uma ceia para os discípulos ali. Então, após Jesus preparar essa ceia a seus discípulos, após então os discípulos terem presenciado mais um milagre de Jesus e já estarem então alimentados, tem um trecho aqui do capítulo que é o trecho onde eu gostaria de abordar um pouco mais a fundo, que é o trecho onde Jesus interroga Pedro. Então ali o texto continua e fala, né, que depois dos discípulos terem comido, então Jesus interroga Pedro ali já no meio dos outros discípulos, né? Jesus então faz 3 perguntas para Pedro no decorrer desse interrogatório. Mas por que Jesus fez 3 perguntas para Pedro, né? Voltando um pouquinho lá, quando Jesus foi preso, Pedro então negou Jesus 3 vezes. E aqui então Jesus dá a oportunidade para Pedro, né, para reafirmar o seu amor por Jesus. Então Jesus faz 3 perguntas para ele responder, né, como ele negou 3 vezes, então Jesus dá essa oportunidade para Pedro reafirmar as 3 vezes o seu amor.
A primeira pergunta, então, que Jesus faz a Pedro, ali já no meio dos discípulos, Jesus então chama Pedro pelo nome dele verdadeiro, né? O nome original, que é Simão. Então Jesus faz essa pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Mas por que Jesus fez essa pergunta ali no meio dos outros discípulos, né? Questionando Pedro dessa forma, né? Porque lá no Getsemane, quando Jesus foi preso, né? Antes de um pouco de Jesus ser preso, Pedro ele afirmou, né? De forma bem contundente, que se todos os outros discípulos abandonassem Jesus, ele nunca abandonaria Jesus. A gente consegue ver então essa afirmação de Pedro. Os irmãos podem abrir aí as suas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 33. Então ali Pedro, né, ele reafirma, ele fala, né, ele com a afirmação dele, ele se considera mais leal do que os outros discípulos, ele se considera superior aos outros discípulos, né? Ele como é que eu posso explicar aqui? Ele se considera em uma posição superior aos outros discípulos. E mais à frente ele ainda continua, né? Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Então, é por essa razão, né? Por essa afirmação de Pedro anteriormente, né? Que ele morreria por Jesus, é que Jesus então faz essa pergunta no meio dos outros discípulos, né? Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Então, por isso que Jesus fez essa pergunta, para confrontar Pedro sobre as suas colocações anteriormente, né? É bom aqui também a gente notar que, se a gente for ver lá no grego, na língua original que João escreveu, a palavra amor usada por Jesus na pergunta, ela vem do verbo agapao, que tem o significado de amor sacrificial. Então Jesus usa esse verbo, né, na pergunta, porque Pedro, quando afirmou, né, ele afirmou que, se fosse preciso, ele morreria por Jesus. Então, por isso que Jesus usa esse verbo, que tem esse significado de amor sacrificial, um amor que dá a vida pelo outro. Já a segunda pergunta, né, de Jesus a Pedro, Jesus não usa mais a expressão mais do que este, mas Jesus repete a mesma palavra, né, agapao, que significa então amor sacrificial, questionando Pedro novamente, né, sobre essa afirmação dele, que morreria por Jesus. Então Jesus usa novamente essa expressão, confrontando Pedro. Já na terceira pergunta, então Jesus aqui ele desce até o nível de Pedro. Jesus aqui ele usa o mesmo termo de amor que Pedro usa para responder, né? Pedro, quando Jesus vem perguntando se Pedro ama Jesus, Pedro vem usando
a palavra amor de uma forma diferente. Então ali, se a gente for pegar então no grego, Pedro usa o termo phileo, que significa um amor natural, da afeição pessoal, um amor diferente, né? Não um amor que daria a vida por a outra pessoa, mas um amor superficial. Então, na terceira pergunta, Jesus usa essa expressão, né? Phileo, para fazer a pergunta a Pedro. Bom, interessante também a gente notar a respeito das respostas de Pedro, né? Que Jesus, então, a fazer as perguntas, Pedro, nas três respostas, Pedro reafirma o seu amor a Jesus, dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas quando então Jesus faz essa terceira pergunta, novamente, né, repete a pergunta, então Pedro se entristece e na resposta ele acrescentou: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. É interessante a gente notar que Pedro, ele não usou em nenhuma das suas respostas o verbo agapao, que significa, né, ali o amor sacrificial. Mas Pedro, em todas as suas respostas, ele então usou o verbo phileo, que significa, né, significa então ali uma afeição de um amigo, né? Tem essa característica, esse verbo. Pedro respondeu que tinha uma afeição por Jesus, né? Usando esse verbo. Ou seja, então Pedro, ele não tinha mais coragem de dizer que amava Jesus a ponto de dar a vida por ele. Pedro, ele não ousava mais confiar em si mesmo para demonstrar a sua fidelidade. Então Pedro reconheceu, né, que ele era fraco e que ele era falho. Então, ao usar esses termos, Pedro reconhecia isso, né? Que humildemente, né, Pedro então ele confessa que não tem poder sobre si mesmo para revelar esse amor, né? Esse amor sacrificial. A tristeza de Pedro, então, ela demonstrava a face da terceira pergunta de Jesus. Decorre do fato, né, de que o Senhor ter mudado a palavra para o mesmo gênero que Pedro vinha usando. Então, Jesus, ao mudar o verbo, a fazer a terceira pergunta, Pedro então se entristece, né? Pedro então ele reconhece que ele é falho. Ele viu que Jesus veio para o nível dele ali usando esse verbo. Bom, é interessante notarmos também que ao final de cada resposta de Pedro, Jesus então ele dá um comissionamento a Pedro, ele dá uma missão a Pedro. Pedro, ao responder a primeira vez que amava Jesus, o primeiro comissionamento que Jesus então dá a Pedro é: apacenta os meus cordeiros. Essa palavra apacentar, então, ela tem um significado, ela significa literalmente dar-lhe alimentos. Então, os cordeiros, eles são as ovelhas tenras, sensíveis e frágeis. Então, Jesus aqui, ele está restaurando. Jesus aqui não está restaurando apenas a vida de Pedro, mas também Jesus então está restaurando
o ministério de Pedro, né? Com essa colocação, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus dá essa ordem a Pedro para ele cuidar, né? Apacentar o seu rebanho, e também ele restaura o ministério de Pedro. Então a exigência para Pedro voltar ali de pastoral é amar a Jesus, o dono do rebanho. Jesus ele não pergunta se Pedro teme a ele. Jesus não pergunta se Pedro honra ou se Pedro admira Jesus. A única condição que Jesus dá a Pedro para cuidar das ovelhas é amar a Jesus, amar ao pastor das ovelhas. Já depois da segunda resposta de Pedro, então o segundo comissionamento de Jesus a Pedro, a segunda missão que Jesus dá a Pedro, seria: pastoreie as minhas ovelhas. Então aqui Jesus já usa outra palavra. Ele já não diz para apacentar, ele já manda pastorear as ovelhas. Então essa palavra pastorear, ela já tem um significado muito mais amplo do que apacentar. Então pastorear as ovelhas quer dizer que Pedro precisa então fazer todos os atributos de um pastor. Pedro não precisa só alimentar ou cuidar, né, desses mais sensíveis, mas sim de todo o rebanho. Então Pedro precisa realmente ser um pastor, assim como Jesus foi. Já na terceira pergunta, o terceiro comissionamento então de Jesus a Pedro é: cuida das minhas ovelhas. Então aqui é legal a gente destacar que as ovelhas, elas não são de Pedro. As ovelhas, elas são de Jesus. Então Jesus comprou. Jesus nos comprou, né, com o preço de sangue. Então Pedro, através desse comissionamento de Jesus, ele deve demonstrar o seu amor a Jesus cuidando das ovelhas de Jesus. Então esse é o último comissionamento de Jesus, a última missão que Jesus dá a Pedro, né? Que Pedro cuide das ovelhas, que Pedro zele, que Pedro demonstre o seu amor por Jesus cuidando das suas ovelhas. Bom, então para a gente estar concluindo a nossa aula, após então Jesus ter dado essa missão a Pedro, né, de cuidar, apacentar e também pastorear as suas ovelhas, então Jesus fala algumas palavras a Pedro, né, no versículo 18, eu vou estar lendo aqui. Então, após Jesus dar essas missões, Jesus fala: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então, o que Jesus estava querendo falar aqui, né? Então aqui no versículo 18 Jesus está está mostrando a Pedro que Jesus conhecia o passado dele, né? E também o futuro. Então Jesus aqui fala que a vida, o início da vida e o início ao fim da vida de Pedro estava sob o controle de Jesus, né? Então, Jesus aqui mostra a Pedro que quando ele era mais moço, ele era um homem livre para tomar suas decisões. Então, naquele tempo, porém, Pedro se acovardou-se e negou, né,
ao Senhor, negou a Jesus para não ser preso e nem morto. Porém, contudo, quando ele for velho, não terá mais essa liberdade, né? Para fugir do cerco dos seus inimigos. Então aqui Jesus está afirmando para Pedro que mais para frente Pedro vai honrar a Jesus com sua morte, né? Pedro vai glorificar a Deus com sua morte. Então, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que eu tenha sido claro com as colocações. Espero que os irmãos tenham compreendido. E também, se ficou alguma dúvida, algum questionamento que algum irmão possa ter, pode me procurar, pode mandar uma mensagem aí que a gente tenta esclarecer. E também finalizamos então o nosso estudo do Evangelho de João. Concluímos esse ciclo, concluímos também mais esse mês de aulas online. A partir do mês que vem já estaremos com aulas presenciais. Esperamos que Deus nos abençoe, né? E nos guarde, continue nos dando esse privilégio da gente poder estar em comunhão, estar reunido, estudando um pouquinho mais da palavra dele. Foi um prazer mais uma vez estar com os irmãos aqui, uma alegria muito grande. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Um abraço.